Salve, salve guerreira, salve guerreiro. Vamos agora corrigir as duas questões de direito financeiro aqui comigo, professor Anderson Ferreira. Eu espero que você tenha acertado as duas. Resolvi dessa vez explorar um tema um pouquinho mais difícil do que a gente vem explorando, ou seja, sair ali daquele universo de PPA, LDO e LOA que a gente está acostumado, até para diversificar um pouco a nossa área ali, o nosso conteúdo, e assim você ter melhores condições de acertar as duas questões na prova. Então vem comigo, vamos lá. E a primeira questão lá do seu simulado, que foi a numeração outra, né? A questão aqui, número 1 lá, foi a 20 alguma coisa, diz assim: em relação à classificação da despesa pública quanto à sua categoria econômica, temos as despesas correntes e as de capital. De acordo com as disposições da Lei 4.320, são classificadas como despesas de capital. E aí, pessoal, um rápido parêntese, uma rápida observação. É importante que você leve para a sua prova a diferença, pelo menos a diferença básica, entre uma despesa corrente e de capital. O nome já sugere alguma coisa. A corrente é aquela que costuma ser realizada com maior frequência, Anderson? Sim, mas não só isso, tá? A despesa corrente é aquela que não contribui para a aquisição de um bem de capital ou formação de um bem de capital. Exemplo de um bem de capital, Anderson, um computador. Comprar um computador ou comprar um veículo, construir um prédio, uma obra, são despesas de capital. Porque ou você está adquirindo ou você está formando, constituindo um bem de capital. Quando você não contribui para a constituição de um bem de capital, quando você não contribui para formar um bem de capital, essa despesa ela é corrente. Então, a despesa corrente é aquela que não contribui para formar um bem de capital ou para a aquisição de um bem de capital. Enquanto a de capital, sim. Por isso o nome dela, despesa de capital, por contribuir para tal feito. E aí, pessoal, o nome corrente é por sim, acaba sendo essas despesas que não contribuem para a formação ou aquisição de um bem de capital, realizadas com maior frequência. Exemplo aí na sua casa. Você, com frequência, paga conta de energia e água ou compra um imóvel? A gente, com frequência, paga energia, paga água, paga condomínio, que são despesas correntes. A compra do imóvel é uma despesa de capital, ela é mais eventual. Tudo bem? Então vamos lá às alternativas. Letra A. Seria uma despesa de capital quando ele afirma que as dotações para a manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender às despesas de pessoal e encargos sociais. O que você marcou nessa aí? Verdadeiro ou falso? Essa aí, pessoal, tá falsa, né? Porque, no caso, despesa para fins de manutenção, aí seria o que? Uma despesa corrente, né? B de bola. Os auxílios e subvenções destinados a cobrir despesas de custeio e operacionalização de instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos. E aí, o que você marca nessa? Corrente ou de capital? Falso também, né, pessoal? Por quê? Não é despesa de capital. Mais uma vez aqui, a gente está diante de uma despesa corrente, esses auxílios e subvenções, tá? São as chamadas aí dotações para custeio. Letra C. Dotação ou valores destinados ao planejamento, bem como à execução de obras públicas. Você contratar lá o engenheiro, ou a empresa de engenharia, arquitetura, e depois fazer a obra. Bem como para a aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas. Ou seja, você compra o terreno, talvez compre equipamento para usar durante a obra. São despesas correntes ou de capital? Essas aí são de capital, beleza? Já transferências, o nome já fala, correntes, destinadas a cobrir déficit de manutenção de empresas públicas de caráter industrial, comercial ou agrícola, também são considerados aí despesas correntes por constituírem subvenção econômica, né, pessoal? Então, falso, também uma despesa corrente do tipo subvenção econômica.
Todas as alternativas com o respectivo gabarito comentado está aí na tela e foram também essas alternativas disponibilizadas lá no seu caderno, você que fez o simulado no dia que foi assim combinado para fazer, tá bom? Então tá aí, justificativa de cada uma delas e vamos para a nossa próxima e última questão. O pagamento de restos a pagar, o recolhimento de consignações em folha de pagamento de servidores e a devolução de depósitos em garantia efetuados por licitantes são exemplos de saídas financeiras de caráter temporário, que não constavam como fixação de despesa na LOA. Ou seja, pessoal, em outras palavras, tudo isso aí citado no enunciado são exemplos de despesas extra-orçamentárias. Agora, uma despesa extra, ela só é despesa extra, ou seja, que não depende da LOA, por isso extra-orçamento, fora da LOA, fora do orçamento. Ela só é uma despesa extra-orçamentária hoje porque ela foi uma receita extra-orçamentária também ontem. Então, de novo, uma despesa extra hoje é porque no passado, esse dinheiro que hoje está saindo do cofre do Estado, ele entrou no passado como receita extra-orçamentária. Anderson, mas nas alternativas eu não achei receita extra-orçamentária. É porque a sua banca, e está nos manuais, né, de orçamento, chama ou receita extra-orçamentária ou ingresso extra-orçamentário. Então, em outras palavras, no passado houve um ingresso ou uma receita extra-orçamentária, um valor que não pertence ao Estado, um valor que não precisa, aí não tem relação com o orçamento, por isso ingressou como receita extra-orçamentária ou ingresso extra-orçamentário, garantias contratuais, calções. O Estado ficou em posse daquele valor, guardou aquele valor, mas não usou aquele valor, porque não poderia usar aquele valor. Mero depositário fiel. E aí, com o passar de um tempo, combinado em contrato, ou enfim, cada situação é uma, o Estado devolve esse valor. Aí ele tem uma despesa extra-orçamentária. No enunciado, ele deixa claro que em situações de despesa extra, é porque no passado nós tivemos o quê? Aí é a alternativa que a gente tem que achar como resposta. É porque no passado nós tivemos uma receita de capital? Não, nada a ver. Até porque receita de capital é receita orçamentária. Letra B de bola, é porque no passado nós tivemos um ingresso extra-orçamentário, certo? Lembrando que ingresso ou receita, né? Ingresso ou receita extra-orçamentária, tá? Ou ele chama de ingresso extra-orçamentário, ou ele chama de receita extra-orçamentária, mesma coisa, tudo bem? Letra C, receitas correntes derivadas? Não. Receita corrente e receita de capital são receitas orçamentárias. Receitas intra-orçamentárias? Não, porque receita intra-orçamentária é orçamentária. E aí, só para você ter uma ideia gráfica da coisa, para você não se perder, eu gosto lá da nossa aula de receita de fazer o seguinte esquema, para você visualizar num esquema só. Pessoal, a receita, numa visão ampla, é o quê? É qualquer ingresso de recurso no cofre do Estado. Ou seja, na conta única do Tesouro, certo? Só que essa receita, ela pode ou não ter relação com quem? Com a LOA, com o orçamento. Quando ela estiver na LOA ou quando ela for satisfazer a LOA, ela é chamada de receita o quê? Receita da LOA ou receita orçamentária. Quando não, ela é chamada de quê? De receita extra-orçamentária ou de ingresso extra-orçamentário. A orçamentária, ela se divide em categorias econômicas. E quais são mesmo, pessoal, as categorias econômicas das receitas?
ou a receita orçamentária é corrente, ou a receita orçamentária é de capital. Ok? Então, fica fácil, fica melhor de você visualizar assim, porque ele ficou fazendo trocadilhos. O enunciado foi claro. Marque das alternativas abaixo aquela que deu origem hoje a uma despesa extra-orçamentária. Resposta: receita extra-orçamentária ou ingresso extra-orçamentário. Tá aqui a resposta. Tá bom? Então, quando ele falou de receita de capital, ele estava falando de uma receita o quê? Orçamentária. Quando ele falou de receitas correntes derivadas, ele estava falando de quê? Ele estava falando de receita orçamentária. Receita corrente. Opa. Entende? Receitas intra-orçamentárias, aí pode ser receita intra-orçamentária corrente, ou pode ser uma receita intra-orçamentária de capital. Mas ambas são o quê? Orçamentárias. E aquele que é sequer é orçamentária, por ser o quê? Receita ou ingresso extra-orçamentário, tá bom? Bom, galera, fechamos aqui então o comentário das duas questões aí de nossa responsabilidade. Tá aí o gabarito comentado. Eu espero que vocês tenham acertado, se não, pelo menos entendido o motivo de ter errado uma ou outra questão. A gente segue em outros simulados, em outras maratonas, em outros eventos aqui pelo GRAM, revisando mais de direito financeiro, contribuindo aí para a sua aprovação no exame da ordem. Valeu, um forte abraço, fiquem com Deus e tamo junto, sucesso!